Você quer saber coisas importantes a respeito do mês de setembro de 2022? A gente vai ter momentos bem estimulantes e criativos, mas vamos ter também alguns dias confusos e talvez aqui com uma baixa de vitalidade. Você quer saber detalhes a respeito? Fica comigo até o final. Vai ser um vídeo pontual, breve e direto ao ponto. Sou Vanessa Tuleski, estudiosa de astrologia há muitos anos e eu adoro acompanhar o céu astrológico, porque ali a gente aprende muito de previsão. Normalmente a gente, quando fala de alguma coisa, a coisa ainda nem começou a acontecer, isso é uma previsão, e quando chega o momento de acontecer, a gente começa a olhar ao redor e aí a gente vê como a astrologia é precisa, porque as coisas começam a acontecer conforme esperado. Agora, é importante ressaltar que a vida é muito rica. Então, assim, a gente sabe que vai acontecer tal coisa ligada a tal símbolo, mas a gente nunca sabe as muitas maneiras como aquilo pode se manifestar. E é muito interessante observar isso. Além de tudo, eu gosto muito de fazer previsões para ajudar as pessoas, para dizer assim, olha, aproveita esse bom momento aqui, surfa nessa onda, mas também vai chegar um momento aí, entre aspas, de chuva, né? E aí talvez aqui você tenha que tomar mais cuidado. Eu acho que é para isso que serve a astrologia, para você ter um raio-x dos momentos e com isso ter mais clareza para você direcionar a sua vida, saber quando é que você acelera, tá? E quando é que você freia, põe o pé no freio. E eu optei nesse vídeo por falar de setembro somente até a lua minguante, até o início da lua minguante. A lua minguante vai acontecer no dia 17 de setembro. E por que eu optei por fazer esse recorte? Que é para dar uma previsão mais precisa para vocês e vocês poderem acompanhar. Talvez lá mais para frente eu termine de falar a respeito do mês de setembro, mas aí vocês já vão ter vivenciado o que eu coloquei aqui. Então vamos juntos, a ideia é essa. Eu vou começar pelo início de setembro, falando do dia 1º até o dia 4 de setembro, que é um domingo. Se vocês repararam, esse início de setembro está bastante corrido. E isso já estava, na verdade, desde o final de agosto, porque o Sol está numa quadratura com Marte. Essa quadratura do Sol com Marte traz muitas demandas, muitas correrias, muitas pressões e às vezes até aumenta a irritabilidade. As pessoas, quando estão corridas, pressionadas, ficam mais irritáveis. Então talvez você tenha ouvido aí algumas explosões, né? Ou então, às vezes, algumas pessoas reclamaram de uma sensação de colapso. Calma que tá passando, tá? Que é algo relacionado a esse aspecto. De qualquer maneira, se você assistir meu vídeo sobre a lua nova de setembro, a lua nova de Virgem, você vai notar que, de fato, setembro vai ser um mês corrido, vai ser um mês dinâmico, mas pelo menos parado não vai ser, né? Então a gente vai aqui para a segunda semana, que vai começar no dia 5 de setembro e vai até o dia 11 de setembro, e é a semana do feriado no Brasil, do dia 7 de setembro. O que pode acontecer nessa semana? Primeiro, apesar de na semana passada a gente estar com o Sol em quadratura com Marte, nós já estamos na semana passada com o Marte num bom aspecto com Júpiter. Esse bom aspecto de Marte com Júpiter, de qualquer maneira, nos faz querer avançar. Mais ou menos assim, é pra frente que se anda. Então a gente se sente muito demandado, mas a gente tem uma garra para querer avançar. E essa energia está presente aqui até mais ou menos o dia do feriado de 7 de setembro, que é essa energia de querer avançar, de querer crescer, de querer fazer as coisas. E a partir do dia 8 de setembro, começa um aspecto muito interessante do Sol com Urano. Eu adoro esse aspecto, porque é um aspecto, gente, que traz insights, que aumenta muito a criatividade e tem algo aqui também de libertação. Então pode ser que por esses dias aconteça para você alguma libertação de alguma situação. Pode ser algo concreto ou então interno. A gente nunca sabe quando uma previsão vai se manifestar de uma forma externa ou interna. Mas de qualquer maneira é um aspecto aqui que nos ativa muito o nosso lado que é único, a nossa vontade de fazer as coisas sem ficar seguindo sempre o rebanho. E aciona uma criatividade, especialmente no âmbito prático, porque é um aspecto que vai pegar signos do elemento terra. Então talvez você olhe as coisas de uma outra forma.
uma das maneiras de aproveitar esse aspecto é se descondicionando, saindo, passeando, mudando a rotina. É algo renovador e algo que você vai querer fazer sob esse aspecto. Nessa semana do 7 de setembro também, nós temos uma oposição entre Mercúrio e Júpiter. Essa oposição também vai ficar presente na semana que vem, então gravem ela. Essa oposição é o seguinte: Mercúrio é o planeta da mente e Júpiter tem muito a ver com entusiasmo. Então, do lado positivo, nós temos aqui uma mente entusiasmada, aquela vontade de olhar as coisas de uma forma mais ampla. Além de tudo, é um aspecto aqui que promove desejo de troca, de novidade, então combina muito com o aspecto do Sol com Urano que eu acabei de falar. Agora, esse aspecto do Sol com Júpiter, ele tem também uma sombra. Sombra é quando tem um lado também que pode ser excessivo ou até negativo. Qual que é a sombra de Mercúrio em oposição com Júpiter? Pode ser o fanatismo, tá? Aquele estilo dono da verdade, e a gente aqui no Brasil está se aproximando de eleições, e quando a gente se aproxima de eleições aumentam muitas vezes as tensões entre as pessoas e as polarizações. Então esse aspecto pode dar isso, pode dar um desejo de discutir para você provar que está certo. Verifique se isso vale a pena, com quem que você quer realmente discutir e debater. Onde é que você quer colocar o seu plano mental? Outra coisa que esse aspecto dá para algumas pessoas é aquela vontade de se espalhar e fazer tudo. É um aspecto que fomenta muito aqui o interesse, a curiosidade, tem um lado muito legal nisso. Mas você tem que tomar cuidado para o seu dia a dia não virar uma bagunça de estímulos e de coisas que você quer fazer e tudo mais. Esse aspecto também aumenta a tagarelice. Já viu o ambiente de trabalho que tá todo mundo falando sem parar? É legal quando tem momentos de humor, né? Mas a gente às vezes também precisa concentrar. Então vai aumentar um pouquinho o lado tagarela das pessoas ou encontrar pessoas tagarelas. Mas vocês estão vendo que essa semana de 5 a 11 de setembro, apesar de tudo, tem um tom aqui muito estimulante, muito positivo. E para quem estiver aqui no Rio de Janeiro, no Rock in Rio, vai vivenciar tudo isso. Vai ter essa atmosfera efervescente. Isso talvez se verifique também em outras cidades, tá? É um momento de eventos, é um momento de ebulição. Só que no sábado vai começar uma coisa que quem curte astrologia não curte, de um modo geral, que é a retrogradação de Mercúrio. A retrogradação de Mercúrio começa no dia 10 e vai até 2 de outubro. Para quem não conhece nada de astrologia, quando Mercúrio está retrógrado, ele afeta muito o dia a dia. A gente começa a ter mais probleminhas, entraves. O Mercúrio pega desde a internet, que pode não funcionar, sistemas, aplicativos, trânsito também, e eu falaria também órgãos importantes, como por exemplo correio ou qualquer coisa que possa obstruir o nosso dia a dia. Então é uma época que a gente tem mais falhas, a internet do nada cai, os aparelhos pifam, por isso que o povo fica tão alvoroçado, né, quando entra Mercúrio retrógrado. Mas a gente tem que ter paciência com essa fase. E do lado positivo, o Mercúrio retrógrado traz retornos. Então podem retornar pessoas, ideias, projetos. É uma fase talvez interessante para reflexão. E como o Mercúrio está passando aqui pelo signo de Libra, essa reflexão pode ter muito a ver com a nossa parte relacional, com os nossos relacionamentos, com a nossa forma de se relacionar, com questões envolvendo habilidade para relacionamento, habilidade diplomática também. Bom, Mercúrio retrógrado é um velho conhecido e muitas coisas que vocês vão ver aí sobre Mercúrio retrógrado fui eu que escrevi, porque eu tenho desenvolvido muito um trabalho sobre essa retrogradação. Eu tô falando aqui não de convencida, mas porque é verdade mesmo, né? Às vezes a gente desenvolve um conteúdo legal e aí ele se espalha. Não que eu tenha inventado esse conteúdo, longe disso, mas eu aprimorei bastante essa ideia aqui do Mercúrio retrógrado, de todas as coisas que ele pode trazer ou não trazer. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais a respeito, tem um artigo lá no meu site sobre Mercúrio retrógrado. Bom, e aí começou o Mercúrio retrógrado, a gente vai ter que ter mais jogo de cintura, porque entra um marca, remarca ali no nosso dia a dia e nem tudo é linear. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura mesmo. Acho que a palavra-chave é essa. E no dia 10 de setembro, esse sábado, a gente vai ter uma lua cheia. Lua cheia, gente, dá vontade de sair, dá vontade de se relacionar. É uma lua extrovertida.
Mas essa lua cheia vai ter algumas particularidades que a gente vai notar mais na semana que vai de 12 a 18 de setembro. Essa lua cheia vai pegar aqui no Brasil o eixo da saúde. E é uma lua que eu vou te contar, tem cara de virose. E nessa semana aqui, as viroses vão acontecer mais. A gente vai ter mais tendência a ter alergias e realmente pegar alguma virose, ficar mais doente, porque nessa semana que vai do dia 12 a 18, a partir da terça-feira, dia 13, começa uma oposição do Sol com Netuno. E essa oposição tem por um dos efeitos a debilitação física. Então, às vezes, baixa a vitalidade, baixa a imunidade também. E aumenta muitas vezes a sensibilidade. Outra coisa que esse aspecto causa é uma certa dissociação da realidade. Aquele nosso lado que fala assim: queria tanto ganhar numa Mega Sena e ficar numa piscina. A gente nesses dias, às vezes, não é uma regra, não tem muito saco para as coisas, é como se a gente quisesse ficar sonhando. E esse é um aspecto que pode diminuir a clareza também. E isso também é reforçado aqui por Mercúrio retrógrado desde o sábado. Então pode ser mais difícil tomar decisões. E uma das recomendações também que a gente dá para o Mercúrio retrógrado é que naquilo que pode esperar, que se espere para tomar uma decisão quando não se tem certeza. Uma das recomendações também que vocês vão ler sobre Mercúrio retrógrado é que é um período menos favorável para assinar contratos. Mas se você tiver que assinar algum contrato, seja cuidadoso, seja meticuloso e também pense em coisas que possam talvez funcionar mais a curto prazo e possam ser de alguma forma revisadas. Porque o Mercúrio retrógrado, normalmente, ele marca uma época em que logo depois dela a gente pode ter alguma mudança de ideia. É por isso que se fala muito em ter cuidado para assinar contrato com o Mercúrio retrógrado. E o Mercúrio retrógrado, gente, aumenta também a distração. E o Sol com Netuno igualmente. E tem um aspecto que pode nos deixar mais sonados, literalmente, um pouco mais cansados e um pouco mais sensíveis. Muito embora a gente também comece a semana sobre o Sol com Urano, que é aquele aspecto estimulante da semana passada. Até a quarta-feira a gente vai sentir o Sol com Urano, que dá aquela vontade de mudar, que dá aquela vontade de começar coisas novas, né? Mas a partir da terça-feira vem vindo ali o Sol com Netuno e para ajudar a gente não ficar assim tão confuso, a partir do dia 15 começa um Sol ali em bom aspecto com Plutão. Então ele dá uma levantada, ele dá uma segurada aqui. Embora o Sol com Netuno tenha todos esses efeitos que eu descrevi. A gente vai continuar com Mercúrio em oposição com Júpiter, que veio da semana anterior. Esse Mercúrio em oposição com Júpiter dá um otimismo, mas pode também dar um excesso de otimismo. Então fique ligado, porque às vezes a gente está empolgado em excesso. Outra coisa ligada ao Mercúrio retrógrado, eu sei que eu estou misturando tudo, é que é uma boa época para aprimorar e é uma época em que você talvez veja coisas voltarem. E às vezes coisas não muito agradáveis, como um trabalho que você fez que volta para uma revisão. É uma época que vai exigir mais meticulosidade. Bom, por último, nessa semana que acontece tudo, de 12 a 19 de setembro, a gente vai ter Vênus numa quadratura com Marte. Porque é a semana que acontece tudo, porque a lua cheia, gente, faz tudo acontecer, tudo fica no auge. E aí a gente pega Vênus em quadratura com Marte. O que esse aspecto causa, gente? No coletivo, vocês podem esperar possibilidade de embates envolvendo, às vezes, questões de gênero, né? Então, às vezes a gente tem alguma notícia aqui, por exemplo, envolvendo algum tipo de assédio, algum tipo de situação. Então é uma semana que isso vem à tona e é uma semana de muita polêmica e pode ser uma semana também de briga. Lembra que eu falei que as pessoas estão aqui muito confiantes das suas opiniões por conta da oposição de Mercúrio com Júpiter? Então, agora imagina isso com Vênus quadrado com Marte. Dá uma tendência a brigar e a se desentender. E o que mais que esse aspecto causa? Ele causa também, entre os pares, às vezes uma diferença de desejos. Por exemplo, um quer ficar em casa, mais caseiro, Vênus aqui está em Virgem, está mais apegado aqui à rotina, e o outro quer fazer um Marte em Gêmeos, quer sair, quer conhecer coisas novas. Então, às vezes, dá uma diferença de vontades aqui, como se as vontades fossem mais difíceis de convergir. E outra coisa que esse aspecto dá é uma certa gastação, tá? Toma cuidado para você não gastar de forma excessiva ou até de forma errada. Lembrando que o Mercúrio retrógrado também não favorece muito as compras, porque talvez você compre errado e tenha que devolver ou trocar,
Talvez agora vocês entenderam porque eu não quis terminar as 2 últimas semanas de setembro. Olha quanta informação. Pega essa informação, escreve do seu jeito, organiza, para você entender que de repente até o dia 11 de setembro você tá com o ânimo mais elevado, a gente tá vendo uma vibe aqui bem positiva e na semana seguinte é certo que a gente vai enfrentar um pouco mais de desafio, polêmica e vão rolar mais coisas no coletivo e você vai ter que se cuidar mais, especialmente da sua imunidade e da sua saúde. Esse vídeo te ajudou? Se ajudou, dá o like aqui, comenta. Eu nem sempre consigo responder porque eu tenho várias redes, né? Muita coisa para fazer, mas eu curto demais e também compartilha aqui esse vídeo, além de clicar no sininho para você sempre receber notificações. Um beijo enorme e vamos junto em setembro!